Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui no nosso curso de Cálculo 1, no capítulo 4 da parte 3, da parte integrais. Nesse capítulo, nós vamos começar a resolver integrais onde aparecem certas situações. Então, olha só, as situações aqui eu botei nessa chave é quando você tem um radicando, uma coisa assim que lembra vagamente, esse aqui até poderia ser pensado como produto notável, tá? Então, você tem A2 menos o 2, o A e B são constantes, U é uma função de x, qualquer coisa assim. E aí você tem A2 mais o 2 menos A2, e tem essas duas últimas aqui. Essas três, elas vão ser a base desse capítulo. Essas duas últimas, que a gente vai ver depois, nós vamos utilizar a técnica de completar quadrados para recair nos casos anteriores. Então, ou seja, essas três eu aprendo a resolver, e essas duas eu vou aprender a passar dessa forma para as formas de cima. Essas duas últimas dão um trabalhinho extra, tá ok? Essas substituições trigonométricas, elas são úteis e são bastante frequentes você encontrar na hora que você faz a parte de equações diferenciais ordinárias. Às vezes, em algumas instituições, esse é um curso em separado, outras instituições, isso geralmente vem dentro do curso de cálculo 3. Então, mas quando você vê lá as equações diferenciais ordinárias, são um conjunto lá de métodos, se não me engano, são 7 modelos básicos, são equações diferenciais, depois tem outras coisas ainda. Mas não é incomum, ao resolver uma equação diferencial, você, ao final, cair numa integral que tenha essa técnica, esteja sendo utilizada a técnica de substituição trigonométrica. Uma técnica muito recorrente. Eu não vou macetear. Alguns professores dão macete, eu esqueci o nome, tem uma substituição, talvez, de um matemático desse aí que maceteou esse troço. Eu vou ensinar o feijão com arroz, de você fazer de uma forma sistêmica. Ela pode demorar um pouquinho mais, mas você sempre acerta. E com o tempo, você fazendo muito, já está no lá em equações diferenciais, provavelmente você vai acabar até simplificando e até enxergando as coisas de uma forma muito rápida. Mas isso depende de muito treinamento. Eu vou ensinar o feijão com arroz aqui, mas é um feijão com arroz bem feitinho, tá? Então, vocês vão aprender. Então, olha só, a gente vai ter uma espécie de roteiro, eu vou fazer através de exercícios, como é que eu resolvo essas três primeiras aqui, tá? Não interessa se é menos, se é mais, a gente vai ver que isso caiu numa raiz quadrada que tem um troço desse, a gente vai começar a perceber que são situações desse tipo. Se tem x2, se tem dx, se tem x em cima, tem uma raiz com alguma coisa assim, tá? Em regra, no denominador, mas pode acontecer que esteja no numerador, etc. Olha só. Então, eu estou pegando esse exemplo, que eu chamei de exemplo 1, exercício resolvido, proposto, eu faço como resolvido, e vou ensinar uma sequência de procedimentos que, graças a Deus, sempre se repete. É um repeteco do repeteco do repeteco, salvo naqueles dois últimos casos, que aí tem um ajuste para cair nesse caso aqui. Então, olha só, eu vou ter que, nesses casos, criar um triangulinho. Eu vou sair de uma expressão assim, eu vou chamar de um certo algebrismo, com radical e polinômio, função racional também misturada com tudo, e vou transformar isso aqui, que você não está vendo nenhuma fórmula trigonométrica, em fórmulas trigonométricas. Eu vou pegar esse integrando e, através da técnica chamada substituição trigonométrica, eu vou reescrever isso aqui como uma relação trigonométrica. E, para isso, eu vou pegar o triângulo retângulo e vou tentar, olhando para esse radical, que é a forma básica, pensar se eu tivesse que nomear coisas aqui, eu faria assim ou assim. Aqui eu botei aqui eu estou chamando de tentativa correta e tentativa equivocada. Com o tempo vocês vão fazer tanto que no instante vocês acertam. Então, olha só, se eu botar a raiz no local da hipotenusa, eu faço o teste Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado, primeiro cateto ao quadrado, mais o segundo cateto ao quadrado. O pessoal chama de teorema de Pitágoras, eu prefiro chamar de relação de Pitágoras. Tá?
Então, eu colocando isso, né, nessa formulinha, eu quero saber se isso aqui é verdadeiro ou falso. Ou seja, se, de fato, essa disposição que eu inventei aqui nesse triângulo, marquei um teta, um triângulo retângulo, eu sei calcular seno, cosseno e tangente nesse troço, e aí eu vou fazer o teste. Se as minhas escolhas de posição. Mas, professor, e tem isso? Lógico, porque olha só, são três coisas diferentes. A2 menos o 2, A2 mais o 2 menos A2. Então, dependendo do caso, ou vai ser aqui, ou vai ser ali. Então, nesse caso, a raiz foi aqui, mas ela podia estar aqui, mas não seria essa a raiz, tá? Seria uma outra, por exemplo, poderia ter um sinal de menos, né? Então, tem que olhar isso com calma, mas você faz o que eu chamei de teste de Pitágoras, você bota no triangulinho, geralmente a gente eu costumava, quando eu estudante, estudar lápis, não a caneta, porque a caneta erra muito. E aí você vai tentar esse, ou então 3 em cima, X embaixo. Nesse caso aqui, você vai ver que se você elevar ao quadrado a hipotenusa, elevar um cateto ao quadrado, elevar esse cateto ao quadrado, vai ficar igual. Vai funcionar. Já nesse caso aqui, que eu fiz uma escolha diferente, quando eu boto aqui, ó, hipotenusa ao quadrado, o que acontece? Eu vou ter aqui, se eu elevar ao quadrado, eu vou ter x2 mais 9 mais 9. Pô, mas isso não dá x. Isso aqui não vai chegar a uma identidade. Olha aqui, Giló é igual a Giló. X2 mais 9 é igual a x2 mais 9. Eu sei que isso aqui é verdadeiro pelo princípio da identidade. Toda coisa é idêntica a si mesma. Tá? O princípio da lógica. E aqui não vai ficar. Aqui vai ficar x2 de um lado e vai ficar uma expressão diferente do outro. Vai ficar x2 mais 9 mais 9. Não vai ser verdadeiro. Tá ok? Então, quando a gente faz essa tentativa, a gente decide por esse triângulo. E decidindo por esse triângulo, a gente vai descobrir que sempre vai ter que fazer seno, cosseno e tangente. Sempre faça. Nem perca tempo. Porque vocês vão ver que às vezes a gente não usa um deles. Tá? Ou é muito comum, às vezes, não usar. Mas não pensa, não. Escreve logo aqui. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. E a tangente, tá aqui também. Né? Cateto oposto sobre cateto adjacente. O seno e cosseno é sobre hipotenusa e o tangente cateto oposto sobre cateto adjacente. Ok? Eu esqueci até de botar aqui. Tá? Então, olha só. Você sempre vai tirar esses valores. Então, olha só. Cateto oposto é x. A hipotenusa é isso aqui. Escreveu. Aqui, cosseno. Cateto adjacente é 3. Hipotenusa é o radicalzinho. E cateto oposto sobre cateto adjacente está aqui. Cateto oposto é x, cateto adjacente é 3. Eu tiro as três relações. Aí eu estou aqui, nesse caso, isso você vai poder fazer mais rápido. Aqui, esse primeiro exemplo, eu estou fazendo bem passo a passo. O meu enunciado era isso aqui. Ó. Então, eu preciso substituir a raiz, descobrir um valor de x para depois elevar ao quadrado e descobrir quanto que dá o diferencial de x. Então, eu venho aqui, olha aqui. Ó. Eu tenho situações, por exemplo, onde eu queira, por exemplo, eu fiz os três, eu vejo que, olha só, eu tenho raiz aqui, tenho raiz aqui. Só que a raiz daqui, se eu isolar ela aqui, ó, como se fosse, né, ou seja, passar aqui para cima, etc., eu vou ver que isso aqui fica uma expressão que envolve x ainda. E essa aqui não, olha aqui, ó. Essa se eu fizer, se eu passar a raiz para lá e o cosseno para cá, eu só vou ter a variável θ, que está no cosseno. Aqui eu ficaria com θ e com x, com duas. Então, eu vou buscar a substituição da raiz na expressão mais simples. Eu preciso dessas três coisas, tá? E eu tinha isso aqui. Então, a raiz, por exemplo, eu vou pegar no cosseno. Olha aqui, vai ficar raiz de 2 mais 9 é 3 sobre cosseno, que eu posso reescrever como 3 vezes secante. Aí eu preciso do x, olha aqui, olha aqui o x. Ó, o raiz eu já consegui, está aqui a raiz. Agora eu preciso do x e do dx. Se eu tiver o x, depois eu faço o diferencial. Aonde que eu tenho o x mais fácil? Aqui, aqui ou aqui? Aqui. Então você visualmente identifica que x vai ser igual a 3 tangente de θ. Eu faço logo, como eu vou precisar dele, eu faço logo o quadradinho nele, que é um retângulozinho. Né? E aí depois eu faço a derivada. Aplico ddx em ambos os lados. E ou faço o diferencial em ambos os lados. E aqui eu vou ter dx desse lado, e derivando vai ter a derivada da tangente, da constante vezes a tangente, a constante vezes a derivada da derivada da tangente secante ao quadrado. Então, dx vai ser 3 secante ao quadrado de θ, θ. Com essas três coisas que eu precisava por causa do meu enunciado,
Então, meu enunciado está aqui, eu separei os 3 pedaços que eu preciso, vou lá, reescrevi nessa primeira fase, que bem facilzinho, aqui, quem é dx? 3 secante ao quadrado de θ. Quem é x2? X2 é isso ao quadrado, é 9 tangente ao quadrado de θ. E a raiz quem era? 3 secante de θ. Então, eu vim numa expressão que não tinha nenhuma fórmula trigonométrica e botei um monte de fórmula trigonométrica, um monte de relações trigonométricas. Então, depois que eu faço isso, eu preciso fazer o quê? Fazer as simplificações devidas para chegar na expressão mais simples que eu possa fazer. Então, olha só, eu cheguei aqui, fazendo os cortes, né, que são possíveis, a 1/9 cotangente ao quadrado de θ secante ao quadrado de θ. Como eu não estou vislumbrando aqui uma possibilidade fácil, o que eu vou fazer? Eu vou passar, é muito comum fazer isso. Às vezes não, porque já cai aqui numa integral manjada, você bate o olho, já, essa aqui tem solução direta. Mas quando eu fico meio na dúvida, eu passo tudo para seno e cosseno. Aí, passando tudo para seno e cosseno, cosseno ao quadrado sobre seno ao quadrado, 1 sobre cosseno, e eu vou chegar fazendo aqui, ó, eu vou cortar cosseno com cosseno, fiquei com cosseno de θ sobre seno ao quadrado de θ. E essa integral aqui é fácil, porque se eu chamar u de seno, a derivada está em cima, o diferencial está em cima, e eu faço substituição simples, olha aqui, ó, faço substituição simples. Aí eu vou chegar que, por exemplo, eu vou ter 1/9 de u elevado a menos 1 sobre menos 1 mais c. Aí eu já vou botar o c, terminei de fazer a integral. Aí eu pergunto, né? Eu tenho o u era seno de θ, reescrevo seno de θ. Então, eu tenho menos 1/9 de 1 sobre seno de θ mais c. O seno de θ está embaixo. Então, eu vou buscar naquela formulinha lá que eu fiz do seno, cosseno, tangente, olha aqui, o seno, meu seno era isso. Como o seno está invertido, eu vou inverter o radical com x e vou colocar na resposta. Ali, pumba. Eu peguei o seno, era x sobre raiz de x2 mais 9, aí eu boto invertido e pum, acabou. Eu saí da expressão trigonométrica e voltei para aquela forma algébrica. Tá? Então, olha só, uma outra observação é o seguinte. Quando eu fiz isso aqui, eu usei o cosseno, usei a tangente e não usei o seno. Então, às vezes, por vezes, não é sempre, quando eu vou para a resposta, por isso que eu falo que não vale nem a pena pensar. Calcula sempre seno, cosseno, tangente, seno, cosseno, tangente, seno, cosseno, tangente, porque mesmo que você pareça que você não ia utilizar o seno, só ia utilizar essas duas relações, de repente você cai numa resposta que envolveu o seno aqui. E aí você vai lá, está prontinho para você arrumar isso aqui. E aí você terminou o exercício. Tá bom? Então vamos ver um outro exercício. Então, olha só. Esse aqui, ó, mudou um pouquinho a cara do radicando. Aqui era positivo, esse aqui era positivo, aqui, e agora é negativo. O que é que isso vai ocasionar? A técnica é a mesma. O que vai mudar é a posição da onde vai ficar o radical com relação ao triângulo retângulo. E por isso é aquele teste de Pitágoras é para que você não se equivoque. Entendeu? Tem gente que faz de cabeça, mas olha só, faz o feijão com arroz. Então, eu fiz essa escolha. Com essa escolha, eu botei hipotenusa ao quadrado, 4 ao quadrado, cateto ao quadrado, e o outro cateto ao quadrado. Se eu levar esse aqui ao quadrado, eu vou ficar com 16 menos x2 mais x2. x2 some, vai ficar 16 igual a 16. Funciona. Então, eu fiz o teste aqui. Com isso, eu criei as localizações corretas para o 4. Então, você veja aqui. 16 é como se fosse 4 ao quadrado. Então, recai naquele caso. E aqui eu botei de raiz de 16 menos x2 e botei o x aqui. Se alguém quisesse, antes de continuar, reescrever isso como raiz quadrada de 4 ao quadrado menos x2, também poderia, não tem problema nenhum. Eu fiz direto, sim, direto que eu falo sem me preocupar, que eu já enxergo. Professor, aqui é 16, 4 vezes 4, 16. E se não fosse 16? Aqui para eu pensar no 4. Se fosse 7, professor, 7 menos x2, raiz de 7 serviria, né? Então, se aqui, em vez de 16, fosse 7, o que você colocaria aqui? Raiz de 7. Entendeu? Se fosse π, raiz de π. E assim iria. Entendeu? Não interessa o número que está aqui, porque sempre a raiz dele, ainda que não seja uma raiz exata, poderia ser colocado aqui nessa hipotenusa. E aí você conseguiria, da mesma forma, sempre extrair seno, cosseno e tangente. Então, você extrai o seno,
Seno vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa, está aqui, e isso já vai me facilitar achar um x fácil, e se eu tenho x, eu tenho dx. Tá? Aí eu vou fazer cosseno. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Olha que beleza. Esse cosseno vai facilitar a apresentação do radical. Está aqui. E a tangente, que é cateto oposto sobre cateto adjacente, por enquanto, ela não me ajuda muito. Mas aí eu já marquei as 3 coisas básicas, que é o radical, a eventual presença de um x, e como o dx sempre tem, eu sempre vou ter que encontrar o x. Porque encontrando o x, ó, eu encontro o dx. Poderia não ter esse x2 aqui. E aí eu não utilizaria a substituição do x, mas acharia o x para poder calcular o dx. E aí eu venho na expressão, nessa expressão que eu olho para cá, escrevo dx em cima, dx é 4 cosseno θ d θ, está aqui. O x2, eu vou pegar o valor de x, que está aqui, vou levar ao quadrado, vai dar 16 seno ao quadrado de θ. E a raiz, cadê a raiz? É 4 cosseno θ. Aí eu venho aqui e escrevo 4 cosseno θ. E aí começa a brincadeira, deu, fazer os cancelamentos possíveis, para simplificar ao máximo essa nova integral, agora na forma trigonométrica. Cancelei 4 cosseno, fiquei com 16, o seno ao quadrado embaixo, e aí eu tirei um 16 para fora, e opa, o inverso do seno é a cossecante. Se eu tenho seno ao quadrado, eu tenho cossecante ao quadrado. Pô, mas a integral, você conhece alguma derivada que cai em cossecante ao quadrado? Ah, eu conheço. Qual? A derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado. Nós já sabemos que o sinal você ajeita. Então, a integral da cossecante ao quadrado é menos a cotangente. Resolvi. Tendo resolvido a integral no modo da trigonometria, no modo de integral trigonométrica, aí eu vou voltar. Quem é cotangente? A cotangente não é o inverso da tangente? É só inverter isso aqui, ó. Vou botar 16 em cima e x embaixo. Pum, mas você acabou. Tá? Então, a gente vai continuar esse capítulo, mas no outro vídeo que está ficando grande. Pessoal, até já.